O primeiro tema era a questão do apostolado, porque aqueles missionários judeus estavam questionando a autoridade de Paulo. E Paulo, no capítulo 1 e até o capítulo 2, verso 21, ele faz uma defesa do apostolado dele. E ao fazer isso, ele nos dá a informação do que é um apóstolo de Jesus Cristo. Um apóstolo de Jesus Cristo, nas palavras de Paulo, é alguém a quem Cristo apareceu e comissionou para lançar os fundamentos da igreja. Paulo narra aqui no capítulo 1 como Cristo apareceu a ele no caminho de Damasco e o constituiu apóstolo, a ponto de que Paulo não sentiu necessidade de ir lá em Jerusalém pedir permissão de quem já era apóstolo, porque ele sentiu que estava exatamente no mesmo nível. E finalmente, capítulo 2, final do capítulo 1, início do capítulo 2, quando ele vai para Jerusalém e se encontra com Pedro e os outros apóstolos, eles fazem uma separação de trabalho. Pedro e João e Tiago dizem: nós vamos lançar o fundamento da igreja entre os judeus, e Paulo, você vai fazer isso entre os gentios. Com isso, o apostolado de Paulo é considerado igual, não é, ao dos 12, e tendo em comum as mesmas características. Então, é isso que é um apóstolo. Ao defender-se das acusações de que ele não era apóstolo, Paulo disse o que é um apóstolo. Alguém que foi comissionado diretamente por Jesus para lançar os fundamentos da igreja. Alguém que viu Cristo ressurreto. Alguém que é testemunha da ressurreição de Jesus Cristo. Hoje, ressurge na igreja evangélica essa ideia de que Deus está levantando apóstolos. E no Brasil tem 10.000 apóstolos ligados a redes apostólicas, movimentos apostólicos, cobertura apostólica, movimento internacional de apóstolos. E isso levanta a pergunta, né? Aqui mesmo em Goiânia nós estamos rodeados de apóstolos. E aí vem a pergunta: existe apóstolo hoje, como Paulo e como os 12? A resposta é: existiria se Cristo aparecesse em pessoa, ressurreto, e mandasse que ele lançasse o fundamento da igreja cristã. Escrever Bíblia, colocar a mão para o Espírito Santo descer, fazer sinais e prodígios do tipo ressuscitar morto e levantar aleijado, abrir olho de cego. Então, se tivesse essas condições hoje, né, ainda assim haveria a dificuldade que vem do seguinte: os apóstolos estão na base da igreja, no nascedouro da igreja. Eles lançaram o fundamento. E há 2000 anos que a igreja vem edificando sobre o fundamento dos apóstolos, que é isso aqui. O fundamento dos apóstolos e dos profetas. Quem é que precisa de apóstolo hoje? Se eu aqui tenho Paulo, Pedro, Tiago, Mateus, João. Ninguém precisa de apóstolo hoje. Nós precisamos de pastores que expliquem o que os apóstolos nos ensinaram, o fundamento que eles lançaram. Precisamos de mestres. Então, a carta aos Gálatas é muito boa porque ela serve de curativo para essa onda de apóstolos que tem por aí. E no livro eu trato a respeito dessa questão, não é? O que é um apóstolo e quais são as funções de um verdadeiro apóstolo de Jesus Cristo. Por isso, esse livro, ainda hoje, Gálatas, é um livro extremamente atual, porque ele trata dessa questão.